19h30 aqui em São Paulo, Araras, e a gente vai dar início ao nosso quarto encontro do Jornada Mochila Cheia. Vamos dar sequência, lembrar o que vimos no nosso último encontro e apresentar hoje mais habilidades para encher nossa mochila. Vamos lá, mochileira, vamos lá, mochileiro. Quarto encontro pela frente. Sejam todos muito bem-vindos. Vamos fazer um recap aqui no nosso roteiro do terceiro encontro passado. Eu apresentei para vocês o meu filho querido, o caderno Jornada Cheia, o caderno digital Jornada Mochila Cheia. Eu mostrei para vocês todas as habilidades que estão presentes nesse caderno. Eu apresentei para vocês a facilidade que é que a gente possa encontrar dentro de cada módulo, que possamos encontrar dentro de cada módulo ali, cada ferramenta. Então, o caderno foi criado para auxiliar durante esse seu treinamento, ele é mais uma ferramenta da mochila para que a gente possa relembrar o passo a passo de cada habilidade que a gente está vendo, tá bom? Então, assim, depois vocês vão receber o caderno digital e, em breve, se Deus quiser, eu vou estar lançando esse caderno físico também, que eu não sei vocês, eu gosto de caderno físico, eu gosto de escrever, eu gosto de pegar, assim, né? Eu sou muito da era digital, eu que faço tudo, faço meus slides, faço meus vídeos, mas eu sou da geração que não tinha isso, então, no digital, então eu não sou muito apegada a livros, apegada a escrever, a papel, amo material escolar, e fiz porque eu conheço também a maioria das pessoas que eu atendo hoje, né, eu tenho caderno de terapia também, digital, mas elas preferem o físico. Então, orem para que esse projeto chegue logo, porque eu tenho trabalhado em cima disso também. Sejam todos bem-vindos mais uma vez, a gente está aqui fazendo um recapitular do nosso roteiro anterior. No nosso encontro passado, nós demos abertura nesse módulo maravilhoso, que é o módulo de efetividade interpessoal. No modo de efetividade interpessoal, nós vamos trabalhar relacionamentos, nós vamos rever a forma que falamos, que pensamos, a forma que nos posicionamos, nós vamos refletir sobre todas essas questões que estão envolvidas nos relacionamentos. Nós vimos também, no nosso encontro passado, a habilidade de validação, uma das habilidades mais preciosas e poderosas para a gente ter êxito nos relacionamentos. A validação, ela é uma ponte que nos leva a uma comunicação mais eficaz. Muitas vezes, ao comunicar, nós somos reativos, agressivos, ou mesmo omissos. E a validação, ela é um momento para que a gente se organize, ative uma escuta ativa, reconheça o que está presente diante de nós, seja uma emoção, seja uma história, seja o pensamento do outro, e só então a gente venha a colocar o que pensamos, o que sentimos também a respeito da situação. Validação é a habilidade que eu peço a todos que treinem todos os dias. E nós vimos, além da validação, né, nós vimos ali a habilidade give, que tem a ver com validação. Nós vimos a habilidade expandindo o V de give. Então, nós vimos 6 níveis de validação. Se você não assistiu o encontro passado, eu recomendo que você assista. Se você ainda não assistiu o nosso primeiro encontro, ele já está editado e já está disponível. Eu estou trabalhando na edição do encontro 2, do encontro 3, para ficar mais enxutinho para vocês, tá legal? Mas eu convido você a rever as aulas para fazer sentido, para que fortaleça cada habilidade dessa que você está... Além das habilidades de validação, give, expandido V de give, nós vimos uma habilidade relacionada ao autorrespeito. A habilidade de autorrespeito, FAST. Nós trabalhamos com acrósticos, né? A Marsha Linehan escolheu essas terminologias para nos ajudar, é maravilhosa. Então, a gente tem aí
palavras que nos ajudam em cada letra a uma ação efetiva para que possamos caminhar nossa jornada de melhor regulação emocional e melhor regulação também atencional. E eu passei algumas tics para vocês. Quem não está habituado com essa palavrinha, tics, ela significa tarefa interpessoal de casa. Porque isso é um treinamento. Se a gente não treinar durante a semana, a gente não vai chegar à maestria dessas habilidades. Então, o meu convite é que você treine. Eu quero falar para você que está assistindo hoje aqui pelo Meet ou pelo YouTube, que depois deixe uma mensagem, envie uma mensagem para mim. Como está sendo o seu treino? Essa aula sendo gravada, fica difícil a nossa interação. Então, eu preciso, e eu quero, durante essa semana, entrar em contato, se vocês me permitirem, com vocês, para saber como está indo o seu treino, quais são as suas dificuldades, o que está sendo mais fácil, para que eu possa dar uma certa mentoria para você, diante das questões que você está precisando, tá? Lógico, se você me autorizar. Então, eu já estou fazendo essa ponte também aqui, porque eu sei que durante a aula, para não se estender, para a gente, depois de um dia cansativo de trabalho de todos, seja em casa ou fora de casa, nós precisamos descansar. Por isso, eu tenho feito esse encontro em 1 hora, para que a gente possa, 8h30 já está liberado, no máximo ali, para que a gente possa relaxar nos nossos lares, tá bom? Então, fico com esse convite aí para vocês. Vamos lá. Então, no nosso encontro passado, eu fiz esse slide para reforçar você, participante, qual foi a tarefa interpessoal de casa da semana retrasada, porque esse nosso encontro é quinzenal aqui. Então, eu deixei uma estratégia de reestruturação cognitiva, um vídeo onde ele está testando seus pensamentos, que eu sinalizo, para que você aprenda a reestruturar o modelo do seu pensamento. Por que reestruturar? Lembra que eu expliquei que a maioria das vezes a gente pensa de forma disfuncional, a gente interpreta determinada situação e reage a essa interpretação como se verdade fosse, sem questionar os pensamentos, sem questionar a nossa interpretação. E depois que a gente fez isso, já era. A gente já está sofrendo, já está chateado, já está triste, já não quer mais saber, sendo que através de treino dessa habilidade, você vai poder rever, questionar, criticar e determinar pensamentos mais saudáveis para as situações que você vive. E com isso, fazer novas conexões neurais e gerar saúde mental no seu viver. Então, essa é a cereja do bolo do treinamento inicial. Aprender a reestruturar cognitivamente. Se você não assistiu o vídeo, eu convido você a voltar e não sair dele enquanto você não aprender a fazer isso. E passei também um vídeo complemento, uma aula que está pronta lá no meu YouTube, no meu canal. Aliás, se você não está inscrito, se inscreve lá, dá uma força, dê essas sugestões para a gente trazer aqui psicoeducação para as famílias, para os lares, em nome de Jesus. O vídeo Recuperando-se da Invalidação. Nós tratamos da validação, tratamos da invalidação, falamos sobre alta vulnerabilidade emocional, que de um modo geral acaba sendo construída num ambiente de muita invalidação na infância ou durante a vida ali, em determinado relacionamento, pode acontecer, e você pode estar machucado, ferido, e com crenças nucleares distorcidas, negativas. Então, assista esses vídeos que vai ou ajudar você, ou quem precisa de ajuda nesse sentido. Então, nós somos, gente, nós estamos aqui como uma corrente do bem. Talvez você esteja vendo várias questões e ouvindo várias questões que eu falo, e fala, não, mas isso não é para mim. Tenha certeza que para alguém perto de você, você vai poder ser esse canal de bênção, levando saúde mental. Deixei para vocês também o material aí, ó, o vídeo, treinar a validação nos 6 níveis, do nosso vídeo, expandindo o V de Give. Então, nós temos aí, ó, 6 níveis de validação. Refletir, que não significa pensar, mas espelhar o que eu acabei de ouvir no lugar de retrucar ou de contrapor quando a pessoa fala. Seu filho fala um absurdo, pede uma coisa que você já falou que não era para acontecer,
Em vez de você falar, eu já disse que não, né? Ele é um adolescente, você pode falar, você está me dizendo, então, que você quer voltar para casa às 2 horas, é isso? É, pai, porque... Entendi. E qual é o nosso acordo aqui em casa? Entende, gente? Então, no lugar de eu falar não, eu posso validar refletindo. Ler mentes, compreenda, reconheça o válido, demonstre igualdade e preste atenção. Eu não vou me demorar aqui explicando, porque nós temos um vídeo pronto, a aula passada falou sobre isso, e a gente tem um vídeo, aula pronto para isso. E eu também sugeri que você treinasse autorrespeito. Será que nós temos nos respeitado dentro dos nossos princípios e valores, nas nossas relações íntimas, na nossa casa, na escola, na faculdade, no trabalho? Eu gostaria que você refletisse sobre isso, porque é um exercício necessário para a sua saúde mental. E aqui nós não estamos falando de egocentrismo, nós estamos falando de autorrespeito, baseado em meus princípios e valores, que leva em consideração o meu bem-estar e o bem-estar do outro. Tá? Então, Treine Fast, a ferramenta que nos ajuda a trabalhar. Não vou entrar em pormenores, porque nós trabalhamos e vocês têm acesso a essas ferramentas aí. É só entrar lá no canal que você vai ver. Bom, sejam bem-vindos ao nosso quarto encontro. O que a gente vai ver hoje? Nós já fizemos o recap do encontro 3. Hoje nós vamos trabalhar habilidade de efetividade interpessoal, alcançando objetivos habilmente. Quem não quer alcançar objetivos habilmente? Creio que todos nós. Porém, quando a gente analisa como tem sido esse nosso trajeto frente aos objetivos que a gente traça, esse nosso êxito ou não, a gente percebe que temos falhado muitas vezes. E não é pela sua boa vontade que você tem falhado muitas vezes, pela sua intenção, mas pela forma como você acaba realizando isso. E hoje a gente vai ver estratégias para alcançar objetivos habilmente. Uma delas, Dear Man. Nós vamos pegar essas duas palavrinhas e nós vamos trabalhar letra por letra e vamos treinar a alcançar objetivos habilmente. Nós vamos ver nesse encontro também, além da habilidade de Ehrman e falar sobre alcançar objetivos habilmente, dialética. Nós vamos falar sobre dialética. Lembra que nós estamos em ferramentas que fazem parte da terapia comportamental dialética? Então, eu tenho falado de dialética aqui, hoje a gente vai entrar um pouco mais a fundo a respeito dessa questão. Por que se usa essa expressão, trilhar o caminho do meio? Se a gente falar trilhar o caminho do meio para nós, cristãos, parece que a gente é neutro, está em cima do muro, né? Eu lembro quando eu vi pela primeira vez isso na minha especialização, eu fiquei assim, não, isso não deve ser bom. Quando eu entendi profundamente o que era, eu falei, uau, isso é o equilíbrio. Então, nós vamos entender, não é ser neutro, muito pelo contrário, mas é ter respeito, é saber lidar, é não agir no calor da emoção, é acolher a emoção e a razão. Nós vamos conversar, tem muito a ver com o que vimos. Lembra na aula sobre estados da mente? Nós vimos lá a mente sábia, que é o equilíbrio entre a mente emocional e a mente racional. É quando eu não nego a minha mente emocional, mas também não nego a minha mente racional. Eu acolho essas duas dimensões e levo para considerar o equilíbrio. O que seria efetivo agir assim? O que seria bom? O que seria razoável? O que não feriria meus princípios e valores? O que seria justo? Entende? Então nós vamos ver sobre isso. E eu vou deixar algumas tiques da semana para vocês. 4 formas de pensar e agir dialeticamente, opostos que podem ser ambos verdadeiros e opostos importantes a equilibrar. Essas aulas já estão gravadas, minha, e eu vou compartilhar com vocês para esse encontro ficar leve e vocês possam ver durante a semana, mais tranquilamente, separadamente, cada uma dessas estratégias, cada uma dessas reflexões que vai fazer com que você compreenda cada vez melhor a sua saúde emocional, ok?
Vamos falar de alcançando objetivos habilmente. Vamos lá. Lembrando que a gente está no módulo, olha aqui a nossa medalha, efetividade interpessoal. Então, para eu alcançar a maestria na efetividade interpessoal, eu preciso primeiro conhecer o que envolve isso, né? Se você não assistiu, as metas desse treinamento, os objetivos, os pressupostos, precisa assistir a aula 1. A aula 1 já está editada, assista a aula 1 que vai lhe ajudar. Alcançando objetivos habilmente. Essa ferramenta está nesse momento desse módulo para ajudar eu e você a esclarecer prioridades quando eu tenho dificuldade, para ter efetividade nos objetivos, através da ferramenta Dear Man, para ter efetividade nos relacionamentos, através da ferramenta Give, para ter efetividade no autorrespeito, nós já vimos, a habilidade FAST, e eu quero também trazer alguns fatores a considerar importantíssimo a respeito de alcançar objetivos habilmente. Bom, quando eu tenho dificuldade para estabelecer minhas prioridades, eu preciso, então, ser efetivo nos objetivos. Se eu quero obter o que eu quero de outra pessoa, eu posso fazer isso de uma forma justa e equilibrada, sem trapacear, sem agir de má fé, com ética, com amor. Então, nós vamos aprender essa ferramenta que vai ajudar a gente a obter seus direitos legítimos, conseguir que uma pessoa faça algo que você quer, e aqui a gente não está falando numa persuasão maldosa, tá? Nós estamos falando a respeito das suas emoções, do que você pensa, do seu autorrespeito. Nós vamos também falar sobre dizer não a um pedido indesejado ou insensato. Quantas pessoas não têm dificuldade de falar não? Com medo de perder a amizade, com medo de ser mal interpretado, com medo de ficar constrangido na situação social, com medo de perder o amor. Nossa, se eu falar para vocês quantas famílias eu já atendi e já percebi esse medo. A disfuncionalidade na educação dos seus filhos, usando a dificuldade, com a inabilidade em colocar limites, em dizer não apropriadamente no contexto. Eu não estou dizendo que nós devemos falar não deliberadamente, sabe, qualquer coisa, não, mas existem situações que eu preciso dizer não, que é segurança. Nós temos como prioridade também aqui, para obter o que a gente quer da outra pessoa, a resolução de conflito interpessoal. Precisamos ser mais hábeis em resolver conflitos interpessoais. Temos visto muitos de nós agredindo verbalmente, fisicamente, agredindo pela omissão, porque a omissão dói tanto como uma agressão verbal. Você sente que você está sozinho numa casa cheia de gente, né? Então, nós precisamos aprender a resolver conflitos interpessoais. Nós precisamos, olha que interessante aqui esse ponto, fazer sua opinião ou ponto de vista ser levado a sério. Talvez isso não fale a todos vocês que estão me ouvindo aqui agora, mas eu tenho certeza que muitos já viveram essa situação. No trabalho, na vida social, você perceber que o outro não leva você a sério. Vamos então seguir aqui algumas perguntas sobre atingir objetivos efetivamente. Primeiro, que você precisa ter se você quer desenvolver. Responder essas questões antes de treinar é fundamental. Quais? Quais resultados ou mudanças específicas eu quero dessa interação? Então, digamos que de tudo isso que eu expliquei, você se lembrou de alguma interação, alguma relação. Você precisa responder, depois você vai ter acesso a esse material, e você pega essas questões e responda para você, para que você treine, como uma meta. Por isso que eu desenhei aqui, ó, o alvo.
O que preciso fazer para obter os resultados? O que vai funcionar? O que eu preciso fazer? Você precisa responder dentro da sua lógica e depois trabalhar com as ferramentas para o desenvolvimento dessas estratégias. Nós falamos de prioridades em relação a alcançar objetivos efetivamente. Agora a gente vai falar sobre prioridades no relacionamento, que é a habilidade Give, que eu falei. Ó, mantendo e aperfeiçoando o relacionamento. Eu já tenho um relacionamento bom, mas tem coisas que eu gostaria de melhorar. Todo mundo pode melhorar, todos nós. Perfeito só há um, Cristo Jesus, o único homem perfeito que andou aqui na Terra. Então nós precisamos treinar. E essa ferramenta vai ajudar a gente. Olha lá, agindo de modo que a outra pessoa continue gostando e respeitando de você. Então, essa ferramenta vai levar você nessa direção, equilibrando metas imediatas com o bom do relacionamento de longo prazo. Então, a gente vai trabalhar tanto equilibrando as metas imediatas com o bom do relacionamento de longo prazo. Veja que a gente nunca vai trabalhar só para o aqui e agora, a gente sempre vai trabalhar com uma prospecção, com o aqui e com o futuro. Mantendo relacionamentos que são importantes para você. Então, eu quero manter relacionamentos que são importantes para você, eu temo não estar cultivando bem esses relacionamentos, ou eu tenho percebido queixas a respeito do meu relacionamento. Vamos trabalhar com a ferramenta Give, nós vamos ver cada passo a passo desse aqui. Quais as perguntas que eu preciso me fazer sobre manter relacionamentos? A primeira é, como eu quero que a outra pessoa se sinta a meu respeito depois que a interação tiver terminado? Será que a gente já pensa sobre isso? Quer eu obtenha ou não os resultados ou mudanças que eu desejo, ainda que eu seja frustrado, como eu quero que o outro se sinta a meu respeito depois que a interação estiver terminado. Olha só, isso vai levar uma maturidade socioemocional muito grande se você treinar perguntas e responder essas questões de forma efetiva. Segundo, o que tenho que fazer para obter ou manter esse relacionamento? O que eu preciso fazer para manter o meu relacionamento saudável com meu esposo, por exemplo? São perguntas para a gente na habilidade Give. A próxima habilidade é a FAST. A prioridade é a efetividade no autorrespeito, mantendo ou aperfeiçoando o autorrespeito. Então, ela tem como base respeitar seus próprios valores e crenças, agir de forma que faça você se sentir ético e agindo de forma que faça você se sentir capaz e efetivo. Nós temos todos potencial para isso. Só precisamos exercitar. Talvez a sua dificuldade maior não seja com o outro. Talvez a sua dificuldade maior seja com você mesmo. Talvez FAST seja a ferramenta que você precisa se debruçar e treinar. Não importa. Importa que você vá na direção do seu crescimento pessoal. Esses são os infográficos, esse é o cartão lembrete da habilidade Dear Man. Tudo isso está no caderno digital Jornada Mochila Cheia. Eu não estou compartilhando separadamente esses infográficos, porque eu vou compartilhar com vocês, lá no nosso grupo do WhatsApp, o caderno Jornada Mochila Cheia, tá bom? Vamos começar aqui, então, no recurso para treino, o infográfico Dear Man. Habilidade de efetividade interpessoal, que tem como objetivo alcançar objetivos habilmente. A letra D de Dear, para nós, precisa ficar em memória, descreva, de descrever. Lembra da aula de Mindfulness, onde nós vimos o que fazer e como fazer? Se você não assistiu, reveja a aula. A gente está falando sobre descrever, ó. Descreva a presente situação, se necessário. Atenha-se aos fatos, cuidado com a interpretação, que pode te levar para a mentira. Atenha-se aos fatos.
Diga exatamente ao que você está reagindo. Aí eu vou trazer um exemplo durante todo esse infográfico de uma situação hipotética, para que você entenda o que seria descrever. Olha aí, você me disse que estaria em casa na hora do jantar, mas não chegou antes das 11. Não chegou antes das 11 da noite. Então eu estou descrevendo, atendo-me aos fatos. Qual foi o fato? Você me disse que estaria em casa na hora do jantar. É fato, porque você me disse. E qual é o outro fato? Mas não chegou antes das 11. Então, a gente está descrevendo exatamente ao que a gente está reagindo. Aqui você percebe que não tem assim, tá vendo, não posso confiar em você, de novo, ou qualquer outra forma de julgamento. Quando eu falo julgamento, vocês já compreendem que aqui no treinamento é quando eu não estou falando de fatos, mas de uma interpretação individual minha. E fatos tem a ver com o que eu e você enxergamos, concordamos, objetivamente. Vamos ver a letra E, o que fala? Expresse. Expresse. Expresse suas emoções e opiniões sobre a situação. Veja que nós estamos falando da situação e não da pessoa. Não presuma que a outra pessoa sabe como você se sente. Cuidado com a leitura mental. Cuidado com essa armadilha. Ah, porque eu conheço ele, 20 anos convive comigo, eu sei. Você sim conhece. Mas não é saudável para o relacionamento você agir com leitura mental. É nocivo para o relacionamento. Questione. Use o refletir lá da validação que nós vimos lá. Deixe claro o que você está vendo, mas em fatos. Olha só. Não presuma, então, olha o exemplo. Quando chega em casa tão tarde, eu começo a me preocupar com você. Então, eu estou falando das minhas emoções e a minha opinião, meu sentimento. Use frases como, eu quero que você mande uma mensagem quando for atrasar, por exemplo. Em vez de, você deveria ter me mandado uma mensagem. Olha como é diferente. Vocês estão percebendo? Eu não quero, em vez de você não deveria. Você não deveria e você deveria, nós estamos caindo em outra armadilha, que é ditar leis. Tem um vídeo meu que fala sobre essas armadilhas mentais. Depois eu compartilho com vocês. Então a gente precisa estar atento em como a gente está falando nas nossas relações interpessoais para que a gente seja efetivo. Senão, no lugar da gente encontrar equilíbrio, a gente, acaba com a situação. Então, guardem essas questões. Descreva, baseado em fatos, expresse suas opiniões e emoções, mas sem julgamento e sem armadilha mental. Seja assertivo. Gente, assertividade é um estilo de vida, é a comunicação que nós precisamos treinar todo dia. Eu falo no vídeo, tem um vídeo aula sobre assertividade, treino de assertividade, que eu já compartilhei, se não compartilhei, vou compartilhar com vocês, onde a gente vê os 3 modos, comunicação agressiva, omissiva e assertiva. Ali a gente, compartilhei, a gente vê o perfil, eu coloquei um perfil de 7 pontos comparativo entre as 3 formas de comunicação. Nós precisamos treinar a assertividade. Nós temos faltado com assertividade, especialmente nos nossos lares. Nós somos muitas vezes tão gentis lá fora, no trabalho, na igreja, e dentro de casa está faltando assertividade. Isso é para todos nós, para mim, para você. Nós precisamos treinar a assertividade. Olha aí o que fala na habilidade Dear Man, a letra A. Seja assertivo. Seja assertivo pedindo o que você quer ou dizendo não claramente. Pedindo, expressando ou dizendo não, eu preciso ser assertivo. Não presuma que os outros vão descobrir o que você quer. Gente, essa é a coisa mais clássica dentro dos casamentos, dos relacionamentos, das amizades. Mas ele sabe que eu não gosto. Ela sabe que eu não queria. Ele me conhece. Então,
É necessário ser assertivo novamente. Eu não gosto disso. Eu prefiro aquilo. Entende? Diga, vai sair para comprar alguma coisa para você, olha, eu gostaria que você trouxesse tal coisa, mas aí a pessoa chega, traz algo para você, eu já vi isso muitas vezes, desfazendo do cuidado do outro, da oferta, do carinho, porque não era o que queria, né? Então, vamos ser assertivo, pedindo o que a gente quer e dizendo não claramente. Não presuma que o outro vai descobrir o que você quer. Lembre-se de que os outros não podem ler sua mente. Tem até uma habilidade que a gente fala, leia mentes, né, aqui no treinamento, mas não é sobre isso aqui. É sobre eu ter intimidade, eu ver que o meu marido, por exemplo, chegou diferente do convencional em casa, e eu percebendo a fisionomia dele, eu me antecipo para oferecer, você está entendendo, algo para comer, um repouso, algo que eu sei que eu já conheço, que o faz se sentir bem. Aí sim eu leio mentes. Mas, na hora de uma discussão, na hora de uma conversa, ou na hora que você se desaponta, você lê mentes, você cai naquele eu sabia, isso é muito prejudicial para nós. Então, olha só, eu gostaria muito, no nosso exemplo que estamos seguindo aí da história, que a pessoa chegou tarde e não avisou. Eu gostaria muito que você me avisasse quando fosse chegar tarde. Aqui eu estou sendo assertivo. Veja que está na primeira pessoa. Essa é a dica mais valiosa da assertividade. Guardem isso. Falar na primeira pessoa. Porque quando a gente fala assim, você sempre, todo mundo sabe, as pessoas estão cansadas, você não consegue ser assertivo e não vai alcançar seu objetivo habilmente, que é melhorar aquele relacionamento, permitir que o outro seja sensibilizado pelo que você está falando e mude sua conduta, não vai. Mas quando você fala, olha, você traz para você, eu gostaria muito que você me avisasse quando fosse chegar tarde. É completamente diferente do que falar assim, ó, todo mundo aqui ficou te esperando. Entende, gente? Precisamos refletir com maturidade na nossa relação interpessoal. Vamos ver a letra R, reforce. Eu posso reforçar, então, dentro dessa habilidade, eu devo reforçar. O ser humano responde muito melhor aos reforços positivos do que a punições ou reforços negativos. Então, reforce, gratifique a outra pessoa antecipadamente, explicando os efeitos positivos de obter o que você deseja ou precisa. Então, essa é uma estratégia que você está recebendo, que você pode gratificar antecipadamente a pessoa, que você quer que ela faça ou haja de uma forma ética, equilibrada, com princípios e valores. Você pode reforçar. Isso ajuda ela no comportamento esperado seu. Se necessário, também esclareça as consequências negativas de não obter o que você quer ou precisa. Então, você também deve esclarecer as consequências negativas de não obter o que você quer ou precisa. Olha só, no nosso exemplo, eu ficaria aliviado e conviveria com mais facilidade se você fizesse isso. Quando eu expresso dessa forma, eu estou reforçando positivamente o outro a agir dentro dos princípios e valores que eu compreendo que para nossa relação é mais saudável. Olha só, eu ficaria aliviado, você está dizendo para ele, e conviveria com mais facilidade se você fizesse isso. Ou seja, você ia me ajudar, você pode me ajudar, eu estou traduzindo aqui agora. Está na sua mão ajudar esse nosso relacionamento. Lembre-se também de reforçar o comportamento desejado depois do fato. Ou seja, você fez isso, a pessoa agora passa a informar você por WhatsApp, por mensagem, ligação, avisa que vai atrasar, combinou às 9, viu que não vai chegar às 9, antes das 9, me avise com pelo menos meia hora, né? Ou mesmo que seja na hora que você não vai conseguir chegar. Você recebeu uma mensagem do outro, da outra pessoa, informando,
gratifique, reforce. Muito obrigada por você ter avisado. Vou adiantando as coisas por aqui, por exemplo. Ou a gente vai ajustar o nosso compromisso, enfim, reforce. A gente viu a primeira parte dessa habilidade, dear, agora nós vamos ver a segunda, man, ok? Vamos ver o que temos conversado no nosso encontro passado. Mindfulness. Para quem está ouvindo a primeira vez, mindfulness, essa palavrinha, significa cultivo da atenção plena. Gente, o treino de mindfulness é fundamental para que nós possamos estar saindo da via da ansiedade, saindo da via da depressão, saindo da via dos pensamentos acelerados. Cultivar a atenção plena, trazer a minha atenção para o momento presente, sem julgamentos, porque virão pensamentos autocríticos, virão pensamentos de preocupação, de tarefas que você tem a fazer. Observe e deixe ir, e volte sua atenção para o momento presente. Se você estiver com seu filho dando instrução, volte-se para ele. Se você estiver com a sua esposa, volte-se para ela. Se você estiver com seu esposo, volte-se para ele. Se você estiver numa aula, volte a atenção para a aula. Isso é mindfulness, não é ficar 100% na atenção, não é sobre isso. É sobre esse cuidado, essa autorresponsabilidade que eu estou desenvolvendo de trazer a minha atenção para o momento presente. Sem julgamento e sem apego ao momento também. Sem apego à emoção, tanto agradável como desagradável. Não é só o mal se apegar a pensamentos negativos. Quando eu me apego também a muita alegria ou diversão, eu posso me desconectar do momento presente. Pode ter alguém ali precisando de mim, eu posso não estar percebendo a realidade que eu preciso naquele momento. Então, assim, a gente deve se alegrar, a gente deve aceitar e buscar entender o sofrimento, mas a gente não precisa se apegar, porque isso causa muita dor em nós e nos atrapalha. Então, vamos voltar aqui para a ferramenta, isso foi só uma introdução aí, vamos pegar o que em relacionamento interpessoal, para manter relacionamento, o que Mindfulness está fazendo aqui? Olha só que interessante. Mantenha o foco em suas metas, mantendo sua posição. Não se distraia. Você está no relacionamento, está explicando sobre a situação, nós estamos na mesma conversa ainda, do que a pessoa chegou atrasada, que eu já disse que eu ficaria mais aliviado se a pessoa me comunicasse, que chegaria atrasada, tarará. Eu me mantenho em mindfulness. Eu mantenho o foco na minha meta. Mantenho a minha posição. Não me distraio. E quando me distraio, volto a atenção, porque isso pode acontecer. Não saia do assunto. Continue pedindo se você estiver pedindo. Negando ou expressando sua opinião repetidamente. Uau! Apenas continue repetindo a mesma coisa várias vezes. Isso serve para os filhos, serve para todo mundo. Se a outra pessoa atacar, ameaçar ou tentar mudar de assunto, ignore as ameaças, os comentários ou as tentativas de desviar sua atenção. Gente, ignorar não é fazer cara, não. É continuar no seu discurso, na sua posição. É não embarcar na emoção e se trocar com a pessoa que está com raiva ou contrariada. Não responda aos ataques, ignore as distrações. Apenas continue afirmando sua posição. No nosso exemplo, eu ainda gostaria de ser avisado. Entenderam? Isso é manter-se mindfulness dentro de um relacionamento interpessoal, onde eu quero manter esse relacionamento. O A, a penúltima ação dentro dessa estratégia aí, é mantenha uma aparência confiante. Então, a gente chama aparente confiança. Como assim, Simone?
aparente, não é real? É real porque está diante de você. Mas quando a gente usa essa expressão aparente confiança, é porque você na relação pode estar quase entrando ali em desregulação emocional. E quando você lembra que essa atitude te traz para o controle, você intencionalmente lembra, eu preciso da aparente confiança aqui e agora. Então eu vou me mostrar efetivo e competente. Como que eu faço isso? Está aqui, ó. Eu vou usar tom de voz e postura confiante. Vou fazer bom contato visual. Nada de gaguejo, sussurros, olhar para o chão, recuar. Não diga não tenho certeza. E etc. Aqui, gente, depois eu gostaria que vocês vissem os componentes não linguísticos da comunicação. É um outro vídeo que eu tenho que eu ainda não compartilhei. Nesse vídeo, eu vou falar de toda a parte não verbal da comunicação e como isso é muito mais impactante do que a nossa parte verbal. Quando eu falo verbal, é relativo à palavra. Na verdade, na comunicação, eles dizem que só 7% do impacto da comunicação é de, vamos dizer assim, relacionado à palavra. Palavra. Tudo mais tem a ver com como você fala. Então, o que você fala não é tão impactante comparado ao como você fala. E esse como envolve sua postura, seu tom de voz, envolve várias questões. Né? Por isso que aqui a gente traz esses componentes paralinguísticos. Então, cuide da sua postura, esteja na altura. Você está falando com uma criança? Abaixe-se, olhe nos olhos. Né? Está conversando com sua esposa, não fica ela na cozinha e você na sala, e trocando, né? Senta para conversar. Isso demonstra respeito, maturidade, cuidado, amor. Há uma tendência nossa de fugir do ambiente quando a conversa para nós não é boa, mas nós precisamos nos colocar a serviço do bom diálogo. Então, cuide dessa aparente confiança. É uma atitude intencional. Não ela vai acontecer do acaso, assim, agora eu aparento confiança. Não. Eu escolho aparentar confiança. Eu escolho observar o meu corpo, a forma como eu estou aqui agora com você. Entende? É sobre autorresponsabilidade nas relações interpessoais. Nós podemos treinar. E por fim, nessa ferramenta, nós temos negocie. Por quê? Porque às vezes as coisas não vão finalizar como a gente gostaria. Então a gente ainda tem essa carta na manga. Vamos ver? Esteja disposto a dar para receber. Será que nós estamos dispostos a dar para receber? Ou nós sempre queremos ganhar nas nossas relações? Ofereça e peça soluções para o problema. Gente, é fundamental envolver o outro na solução. Reduza seu pedido. Às vezes você está pedindo para o seu filho várias tarefas. Reduza como negociação até você adquirir o hábito dele realizar as coisas que você está pedindo, se a sua dificuldade é essa. Diga não, mas ofereça-se para fazer outra coisa. Você pode dizer não. Ou resolver o problema de outra maneira. Compreende? Eu posso falar não. E devo me oferecer para fazer outra coisa, ou resolver o problema de outra maneira, se eu for falar não. Então, não é que você não pode falar não, você pode falar não. Mas você deve também se oferecer para fazer outra coisa, ou resolver o problema de outra maneira. Isso é negociar. Concentre-se no que irá funcionar, gente. É fundamental a gente pensar em funcionalidade nesse treinamento, porque nós estamos contrapondo a disfuncionalidade das nossas relações. Que tal, olha o exemplo, que tal se você me mandar uma mensagem de texto quando achar que vai se atrasar? Isso é negociar. Transfira o problema para outra pessoa. Eu posso fazê-la pensar na problemática que eu estou vivendo. Solicite outras soluções. Olha o exemplo.
O que você acha que deveríamos fazer, então, nessa situação? Você está sugerindo uma solução do outro, em vez de você estar ditando as soluções. Não posso simplesmente deixar de me preocupar com você, ou você pode falar, ou não estou disposto a realizar isso, entende? O fato é que nós podemos negociar, e devemos negociar. E a nossa negociação, ela deve ser ética, ela deve estar pautada nos princípios e valores nossos. Aqui nós não estamos falando de uma negociação meia corrupção, que a gente não cansa de ver nos noticiários de narrativas tendenciosas que a gente não para de ver disparada aí. A gente está falando da nossa forma de testemunhar desse Deus que habita em nós, onde a gente pode, nas relações interpessoais, cultivar amor, paciência, nos retirar se está difícil, respeitar você mesmo. Por que você se permite ficar ali, se não está sendo fácil? Se retire, se recomponha, no momento oportuno, procure a pessoa novamente e haja com essas habilidades que você está vendo aqui. Vai dar certo, é só treinar. Esses são os recursos, cartão lembrete, infográfico, também no nosso caderno, Jornada Mochila Cheia, disponível para você. Ainda em efetividade interpessoal, a gente convida aqui um momento para a gente falar sobre dialética, que tanto a gente vai falar em outras ferramentas, e já falou dentro da própria abordagem, terapia comportamental dialética, e falar sobre trilhar o caminho do meio. Dialética nos convida a pensar que podemos equilibrar opostos e, ao mesmo tempo, entrar no paradoxo sim e não, verdadeiro e falso. Eu gostaria de, em primeiro lugar, para a gente poder contextualizar, nós aqui estamos tratando exatamente de encontrar, de validar situações, pensamentos, sentimentos, emoções, como verdadeiros do outro, como uma verdade que habita no outro. Nós aqui não estamos falando da verdade personificada, que é Cristo. Ele é a verdade, ele é o caminho e ele é a vida. Aqui nós estamos falando de psicologia a respeito de uma condição real que muitas vezes temos negado, que é a dialética. Porque ficamos num pêndulo, só é assim, só é o meu pensamento que vale, o seu pensamento não tem valor, só é o meu jeito de olhar que é verdadeiro, o seu jeito não tem valor, e isso tem nos afastado de testemunhar do amor de Cristo. Então eu entendo que esse momento aqui é muito valioso para todos nós. Equilibrar opostos e ao mesmo tempo entrar no paradoxo sim e não, verdadeiro e falso. E eu ainda vou fazer um estudo de dialética, quero fazer baseado na palavra de Deus, onde eu vejo vários exemplos dessa questão. A dialética nos lembra, gente, que, vamos ver uma questão, o universo está repleto de lados opostos, de forças opostas. E mais, que sempre existe mais de uma maneira de ver uma situação, e mais de um modo de resolver um problema. Duas coisas que parecem opostas podem ser ambas verdadeiras. Eu peguei até essa imagem para traduzir esse pensamento aqui. Existe um objeto no chão, é um objeto, todos veem um objeto, mas quando questionado sobre o que se vê, o indivíduo da direita vê o número 9 e o da esquerda vê o 6. Ambos estão corretos, mas eles estão falando de forma oposta, contrária, correto? E a gente pode entender que eles estão certos. Esse é o exemplo. Mas eu gosto de trazer o exemplo pessoal. Nós tínhamos concepções na infância que hoje não temos mais, na adolescência que hoje não temos mais, se não somos mais adolescentes, na idade adulta que o idoso já não tem mais. Então, assim, essa reflexão, ela nos ajuda a compreender
que nós não somos donos da razão, que nós temos que respeitar a interpretação, a forma de ver o mundo das pessoas. Ela também nos lembra que tudo e todos estão ligados de alguma forma. Eu estou aqui com você através da internet. Talvez você esteja sentado ao lado de alguém, mas assistindo essa live, essa aula, mas a gente está de alguma forma ligado pelo pensamento desse conteúdo, ligado no tempo. Estamos juntos aqui agora, ainda que você esteja assistindo essa aula muito tempo depois que foi gravada, nós estamos ligados. Então essa é uma reflexão sobre dialética que nos lembra. As ondas e o mar são unos. O menor movimento de uma borboleta influencia a estrela mais distante. Isso porque tudo tem relação com tudo no nosso planeta, né? E não só no nosso planeta. Então a dialética ela vem refletir sobre essas questões, ela vem nos ajudar a pensar além, a transcender o nosso pensamento. Ela também nos ajuda a pensar, a lembrar que a mudança ela é a única constante. Significado e verdade evoluem ao longo do tempo. Essa imagem ela não está à toa aqui. Essa garotinha pode estar pensando no seu futuro como uma grande bailarina, mas pode também, no seu futuro, não se tornar-se uma grande bailarina e se tornar-se uma grande escritora, por exemplo, ou qualquer outro desempenho. O fato aqui é, significado e verdade evoluem ao longo do tempo. Hoje, o sonho dela é esse. Quantos sonhos tivemos quando criança? Quantos sonhos tivemos enquanto adolescente? Quantos sonhos alcançamos desses? E quantos sonhos passamos desses? A gente está em eterna mudança. Cada momento é novo. A própria realidade muda com cada momento. A dialética nos convida a pensar sobre isso. E aí você vai pensando na sua vida. O quarto ponto que a dialética nos lembra é que a mudança ela é transacional. O que fazemos influencia nosso ambiente. Olha só o que é transacional. O que você faz no aqui e agora está influenciando o ambiente e as outras pessoas nele. E o ambiente e as outras pessoas nos influenciam. Eu gosto muito desse ponto da dialética, porque isso tem a ver muito com o motivo pelo qual eu estou aqui agora fazendo esse treinamento. Quando eu me envolvo em ações voluntárias, eu vivo o meu id, eu vivo uma forma de expressar a minha gratidão pelo amor de Cristo. E eu consigo perceber esse amor voltando através de vocês, com o retorno que eu recebo de cada um. Mas não é pelo retorno que eu faço. É que é consequência, é uma coisa milagrosa, é uma coisa extraordinária. Quando a gente entende que a mudança ela é transacional. Você toma uma escolha e muda seu estado e você vai ver mudança de lá para cá também. Por isso, o treino de habilidade é fundamental. Você não vai mudar o outro, mas quando você muda a si, você vai ver mudança também do lado de fora. Bom, para a gente finalizar, eu vou compartilhar com vocês aqui alguns vídeos que eu vou sugerir para que você assista nesse período, tá? Eu vou sugerir que você assista o vídeo que vai falar sobre 4 formas de pensar e agir dialeticamente, 18 exemplos de lado opostos que podem ser ambos verdadeiros. Eu vou pedir para que você veja o recurso para treino de opostos importante equilibrar, são 14 opostos importantes para equilibrar, e que você treine a habilidade de ir, ok? Essas são as tiques do nosso treino de hoje, do nosso encontro. Nós já estamos caminhando aqui, iniciamos pelo módulo de mente e comportamento, já vimos algumas questões, já vimos algumas habilidades de mindfulness,
já estamos transitando aqui em efetividade interpessoal, já vimos bastante coisa, vamos ainda passar nos nossos próximos encontros das habilidades de regulação emocional e tolerância ao mal-estar.